Olá, meus irmãos, a graça do Eterno Salvador esteja com cada um. Estou deixando aqui mais um vídeo no canal. Faz algum tempinho que eu não estou postando vídeo. E hoje resolvi deixar esta mensagem aqui no canal. Muita gente hoje tem uma grande dificuldade de como está fazendo a vontade de Deus. E muitos líderes religiosos, por falta de entendimento do povo, esses líderes religiosos têm manipulado o povo e deixando o povo a cada dia mais longe do Criador. Por quê? Porque os líderes religiosos falam que fazer a vontade de Deus é você obedecer Ele como autoridade espiritual. Tem muitos líderes pela aí que chega até a ponto a dizer que tem que obedecer Ele mesmo ele estando errado. E quando as pessoas questionam eles, elas são tratadas como rebeldes, como pessoas que não temem a Deus. Então vimos que esses líderes religiosos manipulam as pessoas para as pessoas não conhecer realmente o que é a vontade de Deus. E quando nós examinamos as Escrituras e pedimos discernimento a Deus, vimos que a vontade de Deus é outra coisa muito diferente que os líderes religiosos nos ensinam. Porque os líderes religiosos têm ensinado que ser obediente a Deus é andar segundo o padrão da sua denominação. E sabemos que tem mais de 20 mil denominações e cada uma anda no padrão. Se a vontade de Deus ser que nós cumprimos os preceitos da denominação, então tem milhares de vontades de Deus, porque cada uma fala uma coisa diferente da outra. E quando nós analisamos as escrituras com cuidado e diligência, com a direção de Deus, descobrimos o que Deus quer para nós. Em primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vimos aqui que diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então vimos aqui nesse texto que a base central para fazer a vontade de Deus é o amor. A base central para nós termos um relacionamento com Deus verdadeiro é o amor. Porque o texto diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então vimos aqui que aquele que não ama, ele não conhece o Criador, porque Deus é amor. Então pela aí já começa a cair por terra os ensinamentos dos líderes religiosos. Porque quando ele ensina as pessoas
nós vemos pela aí, a base dos ensinamentos dele não é o amor. A base dos ensinamentos dele é ser uma vida de obediência segundo os preceitos da denominação. E quando as pessoas questionam eles, é taxado como rebeldes. E vimos que nas Escrituras não é pecado as pessoas questionar. Não é pecado as pessoas questionar. Porque quando chegamos aqui no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 11, diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, e se estas coisas eram assim. Então vimos aqui que Paulo falava do Evangelho lá em Bereia, e os irmãos lá de Bereia examinavam realmente o que Paulo falava nas Escrituras. Então esses irmãos foram chamados de nobres. Então nunca foi pecado questionar, nunca foi pecado saber se realmente se aquilo é verdade. O próprio João, no capítulo, primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então vimos aqui que João aqui dá exorta para as pessoas provar o espírito, para saber se realmente são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então vamos lá. A fazer a vontade de Deus, como nós já lemos em 1 carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, que a base para fazer a vontade de Deus é o amor. E quando nós temos a base, que é o amor, então nós vamos fazer agora uma vontade de Deus. Porque daquele dia para frente, o que nós somos? Nós somos agente de Deus. Deus nos convocou, Deus nos ungiu para esse serviço militar, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é através do amor, que é a base de tudo. Nós darmos exemplos às outras pessoas como se comportar nessa sociedade corrupta, mostrando o amor, mostrando a honestidade, e assim essa luz que existe em nós, que é do próprio Deus, possa estar iluminando as outras pessoas. E quando essas outras pessoas que estão em trevas, que são clareadas pelo amor, pela luz que é Deus, então essas pessoas começam a sair das trevas. Então começam a perceber realmente qual é a vontade de Deus na vida delas. E a vontade de Deus na vida delas é que ela se torne um mensageiro de Deus, que ela se torne um agente de Deus para espalhar aquilo que ela pegou de base, que é o amor. Então hoje que nós vimos pela aí, ensinado pelas muitas denominações, não é isso que a gente vê. Porque nessas denominações aí é uma disputa tão grande por cargo, é uma disputa para quem canta melhor, é uma disputa para quem é mais bem visto. E na verdade isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós servimos aos outros, que nós espalhamos esse amor, que é a base, que é onde nós começou, lá de trás. Então, meus irmãos, o que nós vemos pela aí hoje nessas denominações está totalmente o contrário do verdadeiro evangelho. Em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então,
Jesus diz aqui que vocês são a luz do mundo. Então, quando ele diz aqui que nós somos a luz do mundo, porque nós já somos iluminados pela palavra dele. Nós já somos iluminados pelo aquilo que nós aprendemos, que nós saímos da escuridão das trevas. E quando nós carregamos a palavra no nosso coração, nós se torna luz para as outras pessoas. E quando nós passa aquela luz para as outras pessoas, ela também se torna luz também na vida de outras pessoas através do amor que é Jesus. Então, meus irmãos, vimos aqui dentro da palavra de Deus que ser um agente de Deus é mostrar que você possui o Espírito de Deus na sua vida, que você produz fruto do Espírito, como se encontra em Gálatas no capítulo 5, no versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que ser agente de Deus é dar fruto do Espírito. Fazer a vontade de Deus é dar fruto do Espírito. Mas os líderes religiosos, eles não dizem isso. Eles dizem que para estar no caminho certo é fazer parte de alguma denominação evangélica, ser dizimista fiel, ser obediente ao pastor, mesmo ele estando errado, não perder um culto. Isso, por líder religioso, isso é andar nos caminhos de Deus. Mas as pessoas ainda não compreenderam o que é amor. As pessoas ainda não compreenderam o que é ser agente de Deus. E ser agente de Deus é levar o fruto do Espírito, é levar a luz para aquelas pessoas que andam em trevas, para mostrar o verdadeiro sentido do verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho é esse, que nós possamos mostrar os frutos do Espírito para as outras pessoas, e as pessoas assim compreender verdadeiramente qual é a perfeita e a vontade de Deus. Que Deus abençoe, que esse vídeo possa ter te ajudado, que esse vídeo possa ser uma luz através dessa mensagem, que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar sendo recrutado para ser um agente de Deus e assim espalhar os frutos do Espírito que você vai produzir na vida daquelas pessoas que ainda não têm, que elas possam compreender e também ser uma árvore frutífera para naquele grande dia, na volta de Jesus, ter muitos frutos através do seu comportamento, através do seu amor, através da sua atitude como cristão que segue a Deus. Que Deus abençoe.